Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste 9º dia da novena de São Domingos, nosso momento de reflexão com o tema Oração e Contemplação, algumas imagens dominicanas, nos convida e nos desperta para mais um passo no itinerário de nosso padroeiro. Domingos não é um santo medieval como muitos pensam. Ao contrário, é um santo clássico, atemporal, pois o seu marco significativo e transformador está presente em cada momento da história. O carisma de São Domingos nos inspira em amplo caminho de espiritualidade missionário e profético. Aqui falamos de uma espiritualidade cristã, da experiência vivida na prática, onde cada um de nós somos encorajados a assumir a identidade de cristãos nas urgências e apelos da atualidade. O que Domingos de Gusmão tem a dizer a cada um de nós em nosso tempo? A vida de São Domingos, iluminada pela vida e missão de Jesus, é a fonte e o primeiro capítulo da espiritualidade dominicana e também da longa história da família dominicana. Ouçamos a meditação do tema de hoje, refletida pelo leigo dominicano, professor Leonardo de L'Aquila, membro da Ordem dos Pregadores. Olá, sou Leonardo de L'Aquila e colaboro aqui de São Paulo com a Ordem dos Pregadores, em especial lecionando no Colégio Rainha da Paz das Irmãs Dominicanas Romanas de São Domingos. Falar da presença dominicana nos dias de hoje é falar de algo múltiplo, porque são inúmeras as formas de viver o carisma de São Domingos no dia a dia. Frades, irmãs, leigos, ocupando diversas funções no mundo, diversas áreas, de cientistas a artistas, todos à sua forma, segundo a sua vocação, seguindo o carisma de São Domingos, para que possa se concretizar um plano de missão chamado Reino de Deus. Eu me lembro muito bem, num período que eu estive na Comissão Internacional da Juventude Dominicana, entre 2014 e 2016. O nosso trabalho era fomentar e colaborar com os diversos grupos do MJD espalhados pelo mundo. Frei Bruno Cadorré, que era então mestre da ordem, falava sempre em juventudes, no plural, juventudes dominicanas. Ele queria recordar que eram inúmeros os grupos e que de diferentes formas vivenciavam o carisma de São Domingos. Nossa questão, então, enquanto comissão, era sempre tentar compreender o que eram essas juventudes, como elas se organizavam, para tentar fortalecer o que nos unia enquanto jovens dominicanos. E por isso, tivemos que aprofundar o que seria essa espiritualidade deixada por São Domingos para dar respostas ao pedido do Mestre. Dentro de tantas diversidades, o que de fato nos unia? O que nos fazia, o que nos faz ser um dominicano, uma dominicana? Bem, falar de espiritualidade não é falar de um discurso, de uma ideia ou de um sonho, mesmo que esse universo também decorra da espiritualidade. Falar de espiritualidade é falar da vida, é falar de um modo de vida em sua essência. A espiritualidade dominicana é a espiritualidade cristã, porque é cristocêntrica e não dominicanocêntrica. Então é a espiritualidade cristã vivida no estilo de São Domingos. É o seguimento de Jesus praticado por São Domingos. É a experiência vivida com o Espírito de Jesus na forma que São Domingos viveu. E essa vida de São Domingos, iluminada pela vida-missão de Jesus, é a fonte e o primeiro capítulo da espiritualidade dominicana. E também da longa história da família dominicana, que já completou mais de 800 anos. Porém, é importantíssimo a gente fazer recordação, a gente reconhecer um importante detalhe
que foi muito trabalhado pelo estudioso da ordem, Frei Felicíssimo Martinez Dias. Felicíssimo afirma no seu livro sobre espiritualidade dominicana que nem a história, nem a narrativa do que seja a espiritualidade dominicana encontrou seu fim. Ainda há o que dizer e sempre há algo a dizer. Por isso que a espiritualidade dominicana não está concluída. O que podemos detectar são suas linhas básicas e, como diz Felicíssimo, somos convidados e convidadas a adestrar-nos nessa trilha para continuarmos escrevendo novos capítulos. Para essa escrita, é preciso então olhar para trás. A referência às fontes e à tradição é obrigatória para permanecermos fiéis ao carisma, à instituição, à espiritualidade original. Portanto, a memória apologética, essa memória triunfalista, é um perigo. Por quê? Porque ficar olhando apenas para as conquistas, para a gente ficar se vangloriando de tudo que a ordem fez nesses mais de 800 anos, desvia do sentido primeiro do que é essa vocação da ordem. Vocação que tem base na criatividade profética, como diz São Tomás, né? A gente contempla e leva ao fruto do contemplado. E não fica só na contemplação. Então, cada geração dominicana, cada comunidade, cada irmã, cada irmão, e é convidado a continuar a escrever um novo capítulo, por mais que insignificante que seja, dessa história, dessa espiritualidade. Perder essa dimensão do anúncio profético é perder a direção, a finalidade, a vocação, essa vocação de São Domingos. Dessa forma, por ser profética, a espiritualidade dominicana é inacabada. Mas por que inacabada? Assim como a história é dinâmica e está em constante movimento de escrita, é preciso estar atento e atenta aos caminhos da história para sabermos a matéria de nossa pregação. Vale recordar que ser fiel às origens não consiste em uma recordação mimética, de cópia, de reprodução literal daquilo que os primeiros cristãos ou do que os primeiros dominicanos fizeram. A memória é lógico que é fundamental para dar sentido à caminhada. Mas a fidelidade à inspiração original vai além, vai afirmar Felicíssimo. Às vezes passa pela criatividade profética, através do profetismo, muitas vezes anticultural, no interior da mesma tradição dominicana, questionando aquilo que fizemos e reconhecendo aquilo que nós precisamos fazer. E para isso é mais do que necessário olhar para os dilemas concretos da nossa sociedade, olhar para cada questão que é levantada nos dias de hoje, que causam constrangimento ou deveriam causar constrangimento a um cristão. Principalmente para os processos que desumanizam e trazem dor e destruição, não só ao ser humano, mas toda a criação. Olhar, questionar, avaliar, estudar para compreender é parte do profetismo dominicano. E desse profetismo criativo e amoroso, desejoso não só da mudança, mas, acima de tudo, no serviço a Deus, porque nos reconhecemos amados e amadas por Ele, brotam diversos nomes, como Alberto, Tomás, Catarina, Savonarola, Las Casas, e assim como João o Cherry, Tito de Alencar Lima, Carlos Josafá, brota Solange,
brota Lília Azevedo, Valéria Montinho, Samuel, Henri Jean, Odete, Lúcia, Helena, leigos, irmãs, frades, entre tantos e tantas que viveram e vivem em sua vida diária a fidelidade profética, porque sempre estão abertos a reconhecer o novo, a questionar o antigo. Para quê? Para purificar sempre a nossa vida em busca da profundidade do mistério. Muitas vezes estamos apegados a regras, a normas, a formas de ser que já não dizem mais. Nós pregamos para aqueles que já estão dentro da igreja, que já estão convertidos, e esquecemos daqueles que estão fora. Por isso que é preciso atenção aos tempos e imersão evangélica para sermos de fato pregadores da graça e não da desgraça, como dizia Frei João Scherrer em uma das suas formações lá no Colégio Rainha da Paz. Sem essa intimidade com Deus, sem esse desejo de transformação, esse desapego, aquilo que é simplesmente penduricalhos, mas apego à essência do amor evangélico, sem essa profundidade, fruto da contemplação e estudo, caímos no perigo de sermos pregadores daquilo do que projetamos ser a Boa Nova de Jesus e não a própria Boa Nova de Jesus. Nesse modo, nossas palavras seriam mais fruto de nossos desejos do que dos desejos de Deus. Sem os olhos e os pés fincados na realidade do tempo, nossas palavras e ações serão apenas ruidosas, sem o encanto do amor de Deus. Falaremos de um passado distante, de um Deus dos livros, dos antepassados, mas de um Deus distante da história e da aflição do seu povo. Seja em Calaruega, na Galileia, São Paulo ou Minas, Deus continua caminhando e zelando pelo seu povo, e nós, continuadores da missão de Jesus, ao modo de São Domingos, somos convidados e convidadas a sermos essa voz, a sua voz, a voz de Deus, que grita no deserto, anunciando e denunciando aquilo que afasta a todos os seres humanos, toda a criação do reino de Deus e da Boa Nova. Portanto, assim como nos convida Papa Francisco, vamos abrir as nossas portas e janelas para arejar a nossa casa e deixar assim que o próprio Espírito entre. E a partir dele, dos seus sonhos, dos seus impulsos, possamos ser olhos, braços e a voz de Deus no mundo.